Atlético teve seu adversário definido na Copa do Brasil. Atlético e São Paulo se enfrentam. Na Copa do Brasil já se enfrentaram em 2018. O Atlético acabou conseguindo eliminar o São Paulo, na época ainda existia a quarta fase da Copa do Brasil. Foi quando eles se enfrentaram e foi quando o Atlético passou. 2-2 no Morumbi, 2 gols do Pablo lá. Na volta, 2-1 pro Atlético, mais um gol do Pablo e um do Rossetto. Lá deu 2-2, na Arena deu 2-1. Agregado 4-3, o Atlético classificou para as oitavas daquele ano. Então, vamos começar do mais básico, que respondendo uma pergunta que, sinceramente, pouca gente que acompanha, ou ninguém que acompanha o Atlético está se fazendo, porque se o Atlético passa, óbvio que não. Esse é o primeiro ponto do vídeo e isso vai guiar o resto, porque é muito claro que o Atlético não tem nada para passar, não tem mais time que o São Paulo. Pode ser que tenha mais treinador, mas hoje não tem mais trabalho que o São Paulo, tá? Porque aos trancos e barrancos o São Paulo tá indo. São Paulo é 13º no Brasileirão, já foi aí um terço do campeonato, um quarto. São Paulo tá em 13º, em 11 rodadas só ganhou 2, mas na Libertadores tá muito bem. Liderou um grupo, convenhamos, não era o grupo mais difícil do mundo, mas tem todos os méritos por liderar o grupo. Agora enfrenta o Atlético Nacional nas oitavas. Chegou longe no Paulistão, se não me engano foi semifinalista, que foram os 4 grandes nas semifinais. E óbvio que o São Paulo é muito melhor, mesmo que com um trabalho péssimo do Zubeldia, do que o Atlético, que vem tentando se recuperar. Apresenta os primeiros sinais de melhora no começo de trabalho do Odair, é verdade, mas com o material humano que tem hoje, é muito pouco. E isso não vai mudar em 2 meses, tá? Mesmo que o Atlético faça contratações nessa janela agora do Mundial, mesmo que faça contratações da janela de julho, antes do jogo, o São Paulo, logicamente, também vai se reforçar. Então, é um confronto que hoje é muito difícil, mas claro que é difícil também projetar agora. Porque o Atlético pode sim melhorar. E se. Acho que muita gente ainda não se ligou que faltam 2 meses para esse confronto. Então, são 2 projeções, né? O Atlético e o São Paulo de hoje, que talvez daria jogo. Mesmo sendo muito difícil para o Atlético, eu acredito que vai ser. E o Atlético daqui 2 meses e o São Paulo daqui 2 meses. Então são cenários que agora não dá para avaliar. O que dá para avaliar é que hoje o Atlético não passa. Já chegou muito longe. Já chegou a 18ª de final seguida, o único time que chegou em 10 de 2016 para cá. Isso tem muito mérito do Atlético até certo ponto, né? Até 2022, o Atlético tem seu mérito. Depois disso, foi meio que ao natural ali. Foi meio que no jogo a jogo, acabou conseguindo classificar. Vez ou outra, por exemplo, essa campanha agora, o Atlético tem um time muito ruim e classificou com certa tranquilidade, vai. Passou tranquilo do Pouso Alegre, passou fácil do Guarani de Bagé, mesmo que tenha sofrido um gol do Guarani de Bagé, né? Isso já eram os primeiros sinais ali do que viria a ser o Atlético mais pra frente. E agora a gente vê contra o Brusque, que sofre na ida, sofre na volta, mas pelo menos vence e passa. Então a coisa vai azedando pro Atlético. Não é o melhor adversário, claro que não é o pior, tá bem longe de ser o pior, inclusive, porque se o Atlético pega Flamengo, muita gente brinca, né? Alguns não brincam, mas um agregado de 2 dígitos, totalmente possível. Flamengo que vem de 3 goleadas, né? Fez 15 gols em 3 jogos. É um 6-0, um 4-0, um 5-0, alguma coisa desse tipo. Então imagine contra o Atlético, que, não sei, hoje é um time amador perto do Flamengo que tá voando. Talvez contra um Bragantino, também tomaria algo perto dos 2 dígitos hoje. Porque o trabalho do Bragantino hoje é muito bom. O Bragantino toma o caminho oposto do Atlético, em que eles têm um jogo direto. Quem ganhasse ficaria na Série A. O Bragantino teve o mérito da vitória e agora vai mostrando que faz valer essa permanência. E o Atlético está mostrando que não faz valer o nome, o peso e a tradição que tem nacionalmente para desempenhar na Série B, porque é o 10º colocado. Não faz jogos bons há muito tempo. Quer dizer, não fez jogos bons, né? O Atlético tem uma vitória fora de casa nessa Série B em o quê?
10 jogos, 12 jogos. Acho que a Série A tá um pouco à frente. O Atlético não joga bem com um a mais durante 30 minutos contra o Operário ontem, no dia 1º de junho. Uma oportunidade que o Atlético crescia no jogo, tinha acabado de empatar o jogo. Uma baita assistência do Zapelli. Então é difícil projetar, né? Porque se o Atlético consegue um resultado no Morumbi, e esse resultado longe de ser o melhor dos mundos, né? O melhor dos resultados que o Atlético pode conseguir no Morumbi, mas se o Atlético vem para Curitiba perdendo de 1 ou com um empate, eu ainda acho um cenário possível, se a gente quiser falar mesmo da classificação. Porque o Atlético na Arena há muito tempo não é forte, mas isso varia muito do contexto. Claro que a torcida também cansou, ainda mais depois da campanha absurda do Pacto no final do ano passado, que a torcida fez de tudo, o possível e o impossível, para empurrar o time. Mesmo assim, não trouxe resultado, que logicamente seria a permanência. Mas eu acredito que também uma situação em que o Atlético só precisa vencer para classificar, vencer por 1, aqui eu tô falando, tá? No máximo 2. E isso já partindo de uma evolução do trabalho do Odair, que tem o que? Uma semana de trabalho. Acredito que a Arena também possa voltar a ser um pouco do que a gente já viu ela ser, um pouco do que todo mundo sabe que era, do que os próprios jogadores do São Paulo sabem que já foi, porque o Lucas, em mais uma entrevista, em mais uma oportunidade, aí é claro, não sei se ele joga na Arena por conta do sintético, mas ele comenta que é dos estádios mais difíceis que ele já jogou como visitante. E se o Lucas, do tamanho que ele é pro futebol, herói do Tottenham naquela Champions League 2019, passagem pela Europa, ídolo no São Paulo, como foi, né? Como ganha a Copa do Brasil em 2023, a própria Copa do Brasil. Se o Lucas tá falando isso, imagine pros outros jogadores do São Paulo. Mas isso aqui é muito abstrato porque é uma arena que a gente não vê há muito tempo. O torcedor cansou, e o torcedor tem razão em ter cansado. Mas são muitas situações, são muitas variáveis antes. O que a gente pode projetar hoje, que é um dos confrontos talvez mais acessíveis do Atlético, e ainda assim é muito difícil. Então, é um Atlético que pode surpreender. A gente pode acreditar nisso. O Atlético pode surpreender. O Atlético não vai jogar bem, eu acho, né? Ainda mais contra o São Paulo, que é um abismo entre os elencos. Mas o Atlético pode surpreender contra o São Paulo. Mas é óbvio que todo o favoritismo, e com muita razão, é do São Paulo. Hoje, principalmente. Mas muito mais pela campanha que faz na Libertadores, tá? Que o Brasileirão do São Paulo tá bem abaixo. Tá deixando bem a desejar. Do pouco que eu vi da Série A, o São Paulo não vem fazendo um grande ano. E aí, claro, ida no Morumbi, a data provável lá, né? A data prevista pro confronto é dia 30 de julho a ida, dia 6 de agosto a volta. Volta na Liga Arena. Vai depender muito do jogo da ida, vai depender muito da janela que o Atlético vai fazer, vai depender muito de como vai estar o trabalho do Zubeldia, se ainda seguindo São Paulo, que talvez não aconteça. Vai depender do trabalho do Odair, que aí sim eu acho que vai seguir até 30 de julho, pelo menos, né? É o que a gente espera. Porque dentre os treinadores aí que passaram pelo Atlético esse ano, o Odair é o que mostrou ter mais perfil da Série B, mesmo vindo de um contexto totalmente distante, que é o futebol na Arábia. O confronto vai ser complicado. Eu já declaro aqui o Atlético como eliminado, tá? Espero estar enganado. Dificilmente estarei. Não, nossa, eu sou o dono da razão, mas eu já falei aqui durante o vídeo, né? É uma situação muito difícil. Em breve eu volto com mais vídeo. Tô deixando um pouco esse canal aqui de lado. Tô focando em outros conteúdos, em outras partes da vida agora. Mas Copa do Brasil eu achei importante vir falar. Se você assistiu até aqui, tamo junto. Valeu.